Pronto, tá gravando, vamos começar, né? Hoje a gente vai trabalhar esse texto aqui do Mateus Araújo dos Santos, Abjeto em Disputa, né? Dissidências ou não entre Bataille, Kristeva e Butler. O texto é bom. Quando ele não está falando de psicanálise, o texto é bom. Que diz uns absurdos aqui sobre psicanálise, mas tudo bem. E a gente vai comentar aqui, né? No que diz respeito à discussão, ele é muito, muito bom e muito interessante. Mas, enfim, eu recomendei para vocês assistirem a palestra da Porchat. Vocês conseguiram assistir? Do curso que a gente está fazendo, acho que todo mundo está sabendo desse curso, né? O curso de capacitação, que é um curso que proveio da nossa pesquisa sobre violência de gênero na Covid. E o curso é um curso de capacitação, é um curso de extensão, né? É um curso de extensão para capacitação e enfrentamento da violência de gênero, aportes e intervenções, é o título do curso. Ele está sendo quinzenal, né? E vamos ter muita gente boa, viu? Você, quem não se inscreveu ainda, eu nem sei se ainda pode se inscrever. Procurem aí, talvez até possa. Pode sim, professor, por favor, vamos divulgar, né? Eu vou colocar o link aqui já. Ainda pode escrever, Vitor? Até o dia 8 de outubro. Tá. Já tem mais de 1.800 pessoas inscritas, então vocês corram. Apesar de que não tem número de vaga limitado, porque é tudo online, né? Tudo é gratuito e online. Próximo a gente cobra. Mas a palestra da Porchat foi muito boa, foi muito interessante. Ela foi muito didática, muito feliz, falando inclusive sobre a abjeção. Então, eu recomendo que vocês assistam, está no YouTube. Agora, corram, porque ele só vai estar até sexta-feira da próxima semana. Porque, como é um curso, então os vídeos do curso eles só vão permanecer disponíveis durante 14 dias. É exatamente o período entre um encontro e outro. Então, o encontro passando esse fim de semana, no outro é o segundo encontro do curso. Então, na sexta-feira ele sai do ar. Tá bom? Então, vamos lá. Alguma questão, Yasmine? Você quer colocar alguma questão aí do texto? Encaminhar aí alguma discussão? Mas essa questão do Bataille, professor, com relação a esses momentos que ele traz da sociedade, né? A homogeneização e a heterogeneização. Mas aí, isso aí é um pouco mais na frente, então o senhor pode começar alguma coisa e a gente vai discutindo. Eu acho que o texto ele fala do Bataille e da Kristeva e depois da Butler, né? Isso. Então, muitas coisas que ele diz aqui a gente já viu, apesar de que ele traz aqui exatamente essa questão que você citou, da homogeneidade, da heterogeneidade, achei interessante os termos, né? O materialismo, o baixo materialismo, né? O idealismo do baixo, são todas noções muito interessantes. Tem gente entrando aqui. E toda aquela relação que o Bataille faz com o abjeto, né? E inclusive associando isso a uma questão política e social. E a grande distinção que o autor aqui, que é o Mateus Santos, né, faz é essa, de que o Bataille ele dá à abjeção, a ideia de abjeção, uma conotação sociopolítica, coisa que a Kristeva não faz, porque a Kristeva vai para uma perspectiva mais constitucional do sujeito, mais psicanalítica, mas mesmo que depois ela seja usada para esses fins, por exemplo, pelos estudos de gênero, pela própria Butler, né? E a Butler retoma isso, trazendo de volta a discussão da abjeção nas relações sociais de gênero, discursivas, políticas e etc. Né?
Tem uma coisa interessante na Butler, que a gente pode discutir depois, é que a impressão que dá é que, eu vou dizer isso sem muita certeza, porque, como eu já disse para vocês, eu não sou propriamente um especialista no assunto, mas o que me deu a impressão é de que tanto o Bataille como a Kristeva, apesar do Bataille, de ambos darem uma certa positividade ao objeto, né? Positividade no sentido Foucaultiano, né? Não é propriamente que o objeto é bom, é no sentido de que ele diz alguma coisa. O Foucault usa essa terminologia de uma negatividade ou de uma positividade desde a história da loucura para dizer isso, né? De que a loucura é preciso que a gente dê a ela uma positividade no sentido de que ela tem algo a dizer sobre o humano, sobre o sujeito, enfim. Então, eu achei interessante porque, apesar do Bataille e da Kristeva, segundo o autor, né, intuírem ou saberem dessa positividade do objeto, existe uma coisa interessante que ele fala da Butler, porque é como se a Butler não aceitasse a ideia de que o objeto foi excluído. Né? É como se ela colocasse as coisas em termos de que o objeto ele não é propriamente excluído. Deixa eu ver se eu encontro aqui a parte que ela fala sobre isso, né? De que o objeto, ele inclusive comentando a ideia de foraclusão em Lacan, que é a Verwerfung do Freud, de que a frase do Lacan, inclusive, está errada, né? Não é o que é rechaçado no simbólico, é o que não é inscrito no simbólico, não é a mesma coisa. Retorna vindo do real. Das minhas críticas ao texto são as passagens psicanalíticas, que são terríveis. Uma delas é essa, de que a frase do Lacan não é, aqui na página 79, ele diz assim: a Butler afirma que se o rechaçado não. Cadê? Isso aqui já é outra passagem. A frase que ele disse que o Lacan disse é que o rechaçado no simbólico reaparece no real. Não é essa a frase. O Lacan disse: o que não se inscreve no simbólico retorna vindo do real. Veja que isso faz uma série de diferenças. Mas eu também não estou querendo discutir isso agora não, porque não é esse o objetivo. E ele e o Matheus também, professor, coloca uma questão concernente ao pensamento da Butler, né, com Lacan, né? Eu não sei em que momento, mas ele fala que ela rejeita, né, ou não concorda com alguns pressupostos lacanianos que divulga ou que comenta essa abjeção no campo do simbólico, né? Isso não ficou muito claro para mim, porque eu não vi em que momento a Butler fez isso de forma tão diretiva, né? Então, não entendi essa colocação do autor. Você quer discutir isso agora ou você pode lembrar qual é a passagem, só para eu me situar? Deixa eu ver aqui. Foi antes desse comentário da Butler, dessa fala dela, que está em citação direta. Eu acho que é aqui na página 80, né? A contradição lacaniana... Isso. O objeto já esteve lá no campo do simbólico. Veja bem, tem o que me incomodou, exatamente nessa leitura que eles fazem aqui do Lacan, que eu acho que é um tanto quanto equivocada, é que eles entendem o real como se fosse algo que foi excluído. Não é? Uhum. E por mais que, tudo bem que no primeiro Lacan e no segundo Lacan, o real era realmente posto nesse lugar do que era excluído. Né? Você tinha o simbólico e o imaginário trabalhando e o real como aquilo que ficava de fora. Mas no último Lacan, o real deixa de ser o que está de fora. Tanto é que a lógica é exatamente RSI, borromeana. Real, simbólico, imaginário, inodados. Então tem aí o que Lacan chama de uma existência do real.
não é? É uma existência de fora, mas que determina a consistência da estrutura. Estava falando disso ontem à noite no meu seminário. Então, real não é, ou pelo menos deixa de ser em Lacan, alguma coisa que fica completamente de fora. Não é? Ele faz parte da estrutura. Se você quiser, é muito parecido com a ideia da Butler, né? Quer dizer, que o objeto, e os termos que ele usa também são muito ruins, né? Porque a coisa é reprimido e tal, e não é dessa ordem, porque o objeto, ele é foracluído, ele não é reprimido. Rejeição, né? Ele fala muito de rejeição. Não, a rejeição até tudo bem, porque era o termo que o Freud usava, né? O que Freud chamava de rejeição é o que Lacan vai chamar de foraclusão. Que não é exatamente a mesma coisa, mas é da mesma laia, vamos dizer assim. Né? E não é a mesma coisa que recalcamento. Eu estou considerando que o que ele chama de reprimido aqui, ou repressão, equivale ao que nós chamamos de recalque. Né? Uma questão de terminológica só. Porque o recalcamento implica uma inscrição. Recalcamento e foraclusão não são a mesma coisa. Quer dizer, isso pode parecer uma mera discussão teórica, mas não é, porque isso tem a ver com a forma como o objeto ou o foracluído retorna. Né? Que é um pouco essa discussão que a Butler, que a Yasmin está sinalizando aqui, a discussão com a Butler, né? Da Butler com o Lacan. Diz aí, Márcio. Alô, boa tarde a todos. Oi. Beleza. Eu vou dar umas provocadas aqui, Léo. Queria jogar aqui umas questões que eu anotei, bem pontuais. Bom, primeiro, eu gostei mesmo do texto, gostei principalmente da parte do Bataille, que eu achei ele bem didático, e, enfim, para quem não está familiarizado com a obra do Bataille, eu achei bem introdutório, bem legal. Eu acho que ele tem uma coragem, né? Porque ele é o Mateus, né? Fala de um monte de coisas e realmente dá para perceber que não domina muito o vocabulário. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que ele faz é didaticamente separar real, simbólico e imaginário, né? Que é uma coisa difícil de ver, né? Porque por conta dessa história do inundamento, né? Fica sempre tudo junto, né? RSI. Mas são 3 instâncias, né? São 3 estruturas. Então, uma coisa que eu queria saber, o que você achou da descrição que ele faz, né? Do simbólico, do imaginário, do real, acho que você já falou. As provocações são as seguintes. Bom, primeiro eu queria saber quem é esse Darwin e quem é esse Freud que ele fala que eu não conheço. Porque ele fala que com Darwin, com Freud, o homem vai rumo aos céus e eu sei lá mais o que. Eu não sei o que é isso, né? Assim, Darwin, para mim, é por adaptação. Não dá para ser mais materialista do que isso. É a espécie que se adapta ao meio e sobrevive e consegue passar a sua herança, né, para os demais e tal. E eu queria saber também desse Freud que alça voos rumo ao céu. Quem é esse... Enfim, quem são esses caras? E outra coisa que eu gostei, que eu achei muito bacana do Bataille, é essa politização do objeto, né? O objeto passa a ser as classes menos favorecidas, os escravos, e de cara já entram também os negros e os índios, enfim, né? Então ele já começa aí também prevendo, né, o que vão ser depois os estudos decoloniais estão em voga atualmente, né? Só que isso aí eu achei muito, muito interessante, né? Essa associação do objeto com uma determinada classe de homens, né? Que passam a ser excluídos, rejeitados, enfim, sei lá como é que se chama. E ele fala que antigamente tinha uma caridade em relação a eles, né? E agora, como se fosse, eu não me lembro a palavra que ele usa, mas é isso, né? Pura abjeção mesmo, né? Quer dizer, invisibilidade total, ninguém vê e tal. Só que aí o Bataille fala de uma quase inevitabilidade de uma espécie de revolução, né? Assim, vamos chamar de um neomarxismo, né? Em que ele diz que esse objeto vai voltar, né? Eu me lembrei do Retorno do Recalcado. E vai degolar os nobres burgueses e, enfim, né? Tem a citação lá.
eu queria saber também de onde que ele está falando, né? Porque eu acho que, enfim, né? Me desculpe o francês, mas eu acho que esse cara está precisando viajar um pouquinho, vir para o Brasil, né? E ver aí que a coisa não está pegando, né? Eu não estou vendo essa degola, enfim, se ainda vai chegar, né? Né? Que mundo revolucionário é esse e tal. E uma última provocação, não menos curiosa, é quando ele fala da ciência, né? Que a ciência se interessa pelo alto, pelo belo, enfim, né? E não se interessa pelo baixo. E eu me lembrei que a gente já discutiu aqui muito que a ciência interessa por tudo, né? A ciência quer cutucar o real, né? Como você vive falando. Então eu queria também entender um pouco essa ideia que ele traz né, dessa ciência do alto, porque também entendo muito a primazia, né, que a ciência dá ao que é elevado, sublime, o escambau, mas ela está em todas, né? Enfim, a ciência vai deixar por exemplo, né, ela não vai estudar o objeto, ela vai, só que ela vai dar uma cara científica para o objeto, né? Ela vai, enfim, vai estudar cientificamente. Não é a mesma coisa que está sendo dita aqui, eu acho que definitivamente não é a mesma coisa que a Kristeva, que a Butler, né? Enfim, que a psicanálise tem a dizer, mas me parece mais complexa essa relação da ciência com o objeto, né? Eu acho que ela não ignora, ela simplesmente tenta trazer para dentro de si, que é o que ela faz com tudo, né? Ela tenta, de alguma maneira, colonizar, né? Higienizar, talvez, se a gente puder falar assim, né? Esse baixo. Bom, enfim, provocações. Não sei se eu vou conseguir. Yasmine aí fica à vontade também para dizer alguma coisa sobre os comentários do Márcio, que são muitos, né? E abrem uma série de questões importantes. O que é que, a partir do texto, Márcio, o que é que eu achei? Eu acho que o autor vai por uma via que eu, obviamente, não tenho certeza se é a via que o Bataille, a Kristeva e a Butler vão. Eu acho até que a Butler, pelo que eu li da Butler, acho até que ela vai também um pouco por aí. Mas qual é a ideia? A ideia a crítica que ele faz nem é propriamente uma crítica, né? É uma constatação de uma via por onde a psicanálise vai, que seria, por exemplo, a via do sujeito do desejo e, consequentemente, de uma certa normatização que o desejo e o simbólico produzem no sujeito. É como se ele acusasse, entre aspas, de uma maneira, não uma acusação agressiva nem direta, mas como se ele denunciasse que Freud, especialmente, não teria ido por esse caminho, por exemplo, do objeto. Ele teria deixado de lado o objeto e ido pela uma certa normatização simbólica, fálica, inclusive, que o sujeito, que se dá na constituição do sujeito. Entende? Eu até não me desagrada completamente essa ideia, porque, apesar de eu não concordar também completamente, porque acho que num determinado momento Freud se dá conta dos efeitos do real, né? Exatamente a partir do além do princípio do prazer. Essa crítica poderia valer para o primeiro Freud até 1920. Quando ele escreve o Além do Princípio do Prazer, o Freud está se dando conta exatamente desse real. Obviamente que ele não diz isso, porque esse negócio de real simbólico imaginário é do Lacan. Isso já é uma leitura retrospectiva que a gente faz do Freud a partir de Lacan, né? Mas é como se o Freud tivesse dado conta da dimensão real da pulsão e não unicamente da dimensão sexual fálica da pulsão. Tanto é que ele vai estabelecer pulsões de vida e pulsões de morte como a segunda dualidade pulsional. Então, a partir daí, o Freud começa a lidar com eventos e com situações e com a dimensão disso que não está normatizado pela linguagem, pelo psiquismo, pelo sexual, que é exatamente a lógica da destruição. Né? E veja bem, ainda assim, né, o Freud, ele também dá uma positividade à pulsão de morte. Nesse sentido que eu estava falando antes. Ele não vai dizer que a pulsão de morte é má e a pulsão de vida é boa. Não.
ele fala da intricação pulsional, de que você não pode ter pulsão de vida sem pulsão de morte, e pulsão de morte sem pulsão de vida. Ele, inclusive, faz uma citação, que agora não me lembro onde, que ele diz isso, né, de que a pulsão de vida, só pulsão de vida seria a mania, e só pulsão de morte seria a melancolia. Eu não lembro onde é que ele fala isso. Mas ele faz essa distinção. Talvez até seja ou no mal-estar ou no além do princípio do prazer, não me lembro. Então, Freud dá essa dimensão real, né, porque mesmo que ele situasse o real no sexo até 1920, a partir de 1920 ele cita um real, ele introduz um real que não está normatizado pelo aparelho psíquico, pelo sexual, pelo fálico e tal. Está fora disso. É exatamente... quer dizer, a conclusão de 1920, qual é? É que existe uma satisfação pulsional que não é sexual, que até então ele não acreditava. Ele achava que toda satisfação pulsional era de ordem sexual. A partir de 1920, deixa de ser. Passa a ter um tipo de satisfação pulsional que não é de ordem sexual, que é, por exemplo, com a destruição, ou seja, que não é princípio do prazer, que não é prazer, é destruição, gozo, tudo isso que a gente dá esses nomes hoje, né, que o Freud não deu esses nomes, a gente que dá. Freud chamou de além do princípio do prazer, só. Ou masoquismo primário, alguns fenômenos, repetição, alguns fenômenos que ele vai desenvolver. Então, acho que Léo, só um parênteses. Mas, assim, a destruição também não é prazerosa, né? Não tem um gozo prazeroso nessa destruição? A criança, né, que quebra, e, enfim, né, não está ali, de alguma maneira, tendo prazer também? Não. Veja que satisfação pulsional é uma coisa. O problema é o termo satisfação, né? Que a ideia de satisfação, ela pode implicar uma ideia de uma coisa boa. E não é. É satisfação como objetivo da pulsão. O objetivo da pulsão é a satisfação. Né? Até então, o Freud achava que toda satisfação pulsional era prazerosa. Tanto é que ele é a lógica do princípio do prazer. Toda satisfação pulsional seria prazerosa porque seria de cunho sexual e, portanto, seria prazeroso. O desprazer seria uma consequência do conflito psíquico entre o prazer da satisfação pulsional ou do desejo inconsciente com a censura. Quer dizer, o desprazer seria secundário na lógica do princípio do prazer. Ele diz isso, né? Se vocês lerem o Além do Princípio do Prazer, ele vai explicar isso que eu estou explicando, logo no início. Que desde a interpretação dos sonhos, que ele está dizendo isso, de que o desejo inconsciente é sempre prazeroso. Que por mais que a gente tenha, por exemplo, um pesadelo, que é um sonho de angústia, o desprazer do sonho de angústia é secundário, no sentido de que ele é o efeito do conflito do desejo inconsciente, que é sempre prazeroso, com a censura do recalque. Okay? Então, essa é a primeira hipótese dele. Aqui, ele não está dizendo mais isso. Tanto é que ele tem uma famosa frase que é interessante, porque o povo que leu parece que esqueceu. Ele diz isso, no Além do Princípio do Prazer, ele diz com todas as letras. Ele diz assim: até hoje, eu afirmei que o sonho era a realização de um desejo. Aí ele diz: pois bem, eu agora estou afirmando que nem todo sonho é a realização de um desejo. Que aí ele estava se referindo aos sonhos das neuroses traumáticas, que era exatamente esses sonhos que repetiam o evento traumático. Porque você dizer que é prazer é forçar a barra, o Márcio. Porque você teria que supor que seria algo de ordem sexual, por exemplo. Né? De um masoquismo, por exemplo, você repetir um evento traumático, por exemplo, você teria que imaginar que estamos no campo do masoquismo erógeno. E o que o Freud está dizendo é que não é. Não é um masoquismo
estamos falando de um outro masoquismo que não é o mesmo do masoquismo erógeno. Ele fala, por exemplo, do masoquismo moral, do masoquismo feminino, mas também fala do masoquismo originário. Então não é a mesma coisa do masoquismo perverso, de um prazer, não é da ordem do prazer. É uma satisfação pulsional, e aí talvez seja a dificuldade de entender, né? O que é uma satisfação pulsional. O termo satisfação pode dificultar, mas não é da ordem do prazer. É da ordem do gozo. Você pode até chamar de gozo, mas nem todo gozo é prazer, porque o gozo ele implica um sofrimento, né? Então, existem situações. Essa semana eu estava conversando com uma colega que está na pesquisa, a gente falando sobre uma mulher que ela atende, quer dizer, e essa mulher está numa situação, assim, que nós estamos inclusive preocupados, porque o risco do marido cometer um ato e assassiná-lo é muito grande, porque ele é paranoico. Ele está no. Quer dizer, eu não posso dizer que ele é paranoico, né? Mas porque seria como diz o Lacan, seria uma canalice você diagnosticar fora da clínica. Mas o cara, ele está paranoico, o cara está doido, entendeu? Ele está fazendo um monte de coisas e uma série de atos em que a gente conversou e diz, olha, a gente tem que ver o que vai fazer, porque o risco desse cara matar essa mulher não é pequeno. O problema qual é? É que a mulher fica com ele, sente pena dele e quer cuidar dele. Aí eu, brincando com essa colega, disse assim, ele é doido, mas ela também é. Não é? Quer dizer, a situação, esse cara já fez um monte de coisa com ela, a situação de sofrimento, a situação é uma situação terrível, de sofrimento, ela está presa nesse circuito gozoso de sofrimento, e por mais que a gente possa considerar que existe uma série de questões sociais, discursivas, políticas, etc., mas não podemos desconsiderar a implicação dessa mulher, a implicação pulsional dessa mulher com essa situação, né? Porque ela já teve medida protetiva, mas não adianta, porque apesar da medida protetiva, ela mantém a relação com ele, né? Quer dizer, é uma situação muito complicada. Quer dizer, nós não podemos dizer que essa situação é prazerosa, e que essa mulher, por exemplo, é masoquista e que não é suficiente você dizer isso, que a mulher é masoquista e que gosta de sofrer, porque, veja bem, o masoquismo erógeno, ele é uma encenação, não é a mesma coisa. Quando, na perversão clássica, né, na cena de masoquista, que tem lá que chama a rainha, que é aquela mulher toda de preto com um chicotinho na mão, e começa a chicotear o cara, veja, isso é uma encenação. Isso tem um limite, inclusive. Tem um limite que inclusive, ele não ultrapassa. É um semblante. É claro que nesse caso também, mas veja que nesse caso ela está se expondo ao risco de uma destruição e para ser assassinada de uma maneira muito complicada, né? Muito complicada. Então, é claro que a Suiane está falando aí das condições sociais, é claro que tem as condições sociais e tal, mas veja, ela não é uma mulher, ela tem um trabalho, não é um trabalho difícil, mas ela tem um trabalho, ela tem o dinheiro dela, ela tem, né, tem, vamos dizer assim, algumas condições para viver por conta dela. Inclusive é um trabalho assim que não é um trabalho propriamente muito depreciado, é um trabalho razoavelmente, do ponto de vista de uma classe social de baixa renda, é um trabalho importante, vamos dizer assim, né? Bem estabelecido. Mas diga isso, Ian. Desculpa, você sabe que eu não consigo, né? Eu sei.
Então, não, eu entendo, eu entendo essa posição, professor, eu até concordo em muitos pontos do que você falou com relação à clínica, e eu acho que é isso que a gente tem que ter cuidado, sabe, assim, ao meu ver, né? Já com um pouco de atuação que eu também tenho falas, assim, desse tipo e desse nível, porque me preocupo com isso, então eu me coloquei à disposição de mulheres nessa situação também, porque eu acho que, enfim. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa, porque a gente acaba de alguma forma julgando. Não há como. Mesmo que você esteja vendo por uma posição clínica que ela esteja num gozo e haja uma certa coisa de um prazer desprazer, né, barra desprazer, que eu também concordo. A gente não pode esquecer dessa coisa estrutural patriarcal, que é uma coisa que eu vou falar por mim como mulher, não como profissional. Eu, como mulher, me coloco em muitas situações de risco com homens para uma satisfação que, às vezes, depois que eu saio, né, eu como uma mulher solteira e tal, branca, eu olho e digo, por que que eu me coloquei nesse lugar? Sabe, assim, mas eu me questiono, eu estou em análise e tal. E, assim, qual o tempo de análise dela, qual o tempo de atendimento, como é essa análise, o que está rolando? São tantas questões, professor, que eu acho muito sensível a gente colocar isso assim, em questão, porque não é subjetivo, sabe? Eu acho que também não há uma coisa só subjetiva diante dessa mulher, entende? E eu acho que essa estrutura, ela acaba por nos colocar nessa situação de uma forma que você fica, meu Deus, meu Deus, assim, né? Meu Deus, não, que não tem nada a ver com isso, mas numa Ou responsabilidade. tem, né? Ou Ou tem. eu sou tão diferente ultimamente que essa psicanálise merda sabia que ia me levar nisso. Eu tô totalmente fora, tô de um jeito, não, tudo sou eu. É triste quando a gente chega a esse ponto, né? Mas enfim, triste ou não, né? Ou não também. Enfim, mas assim, é uma responsabilização que eu acho que a gente tem que ter como sujeito, óbvio, mas assim, é também uma consciência em que eu cheguei a um ponto, como eu estou falando, do meu processo, né? E da minha questão, da minha análise. Mas assim, é muito difícil, professor. É muito difícil, sabe? Assim, é um negócio extremo, assim, tipo, eu entendi a sua fala, assim, fico até muito feliz que ultimamente eu tenho ficado muito mais contente com o que você tem falado do que ter querido, assim, me interromper. Não estava com essa vontade de me interromper, estava com vontade de adicionar a sua fala, que eu acho que é importante e sensível a gente pensar nessas mulheres, e eu acho que o senhor deve estar se dando conta agora também, né, de estar atendendo pessoas diretamente nessa situação, de, tipo assim, às vezes eu me questiono como profissional, assim, fora da clínica, mas me questiono, por que elas fazem isso? Cara, eu não sei. Eu não tenho resposta para isso. E eu acho que não há resposta para isso, sabe? Clara, sabe, assim, objetiva. Não há resposta. Não há resposta para uma mulher estar há 15, 16 anos sendo violentada fisicamente o tempo inteiro. Estudada, não tem como. Eu não tenho como dizer, né? E ela ainda sentir pena do companheiro. Isso é tão comum, professor. É assim, eu acho que é a fala mais comum. É elas estarem, e eu acho que assim, não tem como a gente alcançar isso, sabe? Enfim, era só isso mesmo que eu queria falar. E as informações, as inflamaçõezinhas, mas é pouco, é pouco. Boa tarde. Suiane, veja bem, eu concordo com tudo que você disse. O problema qual é? É que você também dizer que é uma questão unicamente discursiva do patriarcado e da posição da mulher, não que eu discorde disso, eu acho que é mesmo. E que as mulheres, não por acaso... Não unicamente. Não falei unicamente, não unicamente. Não, mas eu sei. Eu acho que é uma questão que engloba muito mais isso, sabe? A questão subjetiva entra, óbvio, lógico, né? As questões psíquicas e inconscientes entram também. Eu não retiro isso de jeito nenhum. Lembre-se de uma coisa, essas duas coisas não estão dissociadas. Sim. Porque desde Lacan, o discurso no laço social, ele é um aparelho de gozo. Então, a forma como nós gozamos, ele tem a ver com as autorizações ou interdições que os discursos fazem na cultura, no laço social. Entende? É exatamente isso que a gente está discutindo. Existem seres
Oi. Mas o alcance, professor, é um Hã? alcance, eu acho que é um alcance dessa questão de estrutura discursiva, é um alcance muito alto para pessoas desse nível social e dessas outras coisas, entendeu? Tipo, não só no nível social, falando de classe, sabe? Não só falando de classe, mas Não, de raça também, colocando outras questões que, tipo assim, às vezes não é só a classe, né? Não é só, às vezes quem tem muita grana não tem essa coisa dessa intenção de entender essas estruturas discursivas. São coisas, e eu tô falando de um ponto de vista de uma mulher que, óbvio, não sabe de tudo, mas se informa há muito tempo sobre isso, lê, faz análise, é, é, é várias coisas, entende? Eu tenho, e eu ainda cumpro com um papel submisso, professor, entende? Eu me coloco nesses lugares, assim. É porque eu não vou contar essas situações, porque, óbvio, eu tô até vergonha. Mas, assim, é aquela coisa, eu rio de mim mesmo, ó, eu rio de mim mesmo. Mas assim, o que fazer, né? O que fazer com essas questões também? Porque se essas questões aparecem na clínica de um jeito forte, como é que fica a psicanálise fazendo, né, É isso, enquanto psicanalista? Né? Porque isso são constatações, eu acho, né? sim. Tudo que tu falou também concordo. Mas uhum, como é que a gente leva isso para o trabalho clínico, né? Junto exato. com o paciente? Eu acho que por causa dessas questões, a psicanálise faz mais sentido, e não o que a gente sente, né? Porque isso consegue, de um certo modo, pela transferência, mobilizar o sujeito de algum modo, né? Eu acho que essa é a questão. Não que isso não se constate, né? Sim, com certeza, concordo, Felipe. E assim, eu tô falando mais aí em cima de, tipo, pra gente não se esquecer de justamente entender que o nosso papel dentro dessa coisa toda é ser sensível àquela coisa, porque o professor estava questionando, mas como ela se coloca, né? Eu estava assim, um pouco incomodada. Eu não sei se é como se coloca, mas o que fazer com isso, né? É como sempre Não, essa. a pergunta não é como se coloca, a pergunta é para que serve ela se colocar nessa situação de destruição. Que aí É, é onde entra a crueldade da clínica. Porque aí eu estou contando essa história toda a partir da pergunta do Márcio, para dizer para o Márcio que não é prazer, entende? Para que serve não é da ordem do prazer, entende? Então, veja bem, eu concordo com tudo que você disse, que as mulheres, por exemplo, por uma questão histórica, discursiva, política e etc., são expostas e elas próprias se colocam em situações mais destrutivas ou arriscadas como dessa mulher. Mas veja bem, o que eu estou dizendo por outro lado, é que isso não é propriamente uma questão da mulher. Eu até concordo que possamos dizer que as mulheres fazem isso por uma questão discursiva, histórica e tal. Mas a psicanálise não diz que isso é um problema de mulher. Isso é um problema do sujeito. Qualquer um de nós pode se colocar e entrar numa enrascada dessa e se colocar numa situação de gozo e permanecer no circuito de gozo, independentemente de ser mulher ou homem. Entende? Porque isso aparece na clínica 3x4 com homem também. Entende? Numa situação de. Porque o cara entrar numa situação de começar a bater, espancar, assim, ao estilo Bolsonaro, é tão destrutivo quanto se colocar nessa posição objetal de se oferecer para ser assassinado, entende? Para se arriscar com isso. Estou dizendo que ela está se oferecendo, mas é uma situação que, em ela permanecendo, ela sabe, sem saber, que o risco é muito grande. Entende? Mas é um oferecimento, professor, a gente sabe disso, né? E a gente sabe que em algum momento há um oferecimento sempre do meu sacrifício, da minha. Exato. Estou me colocando em sacrifício por você. É quase como. E eu acho que tem toda uma questão discursiva em volta da mulher em si, Uhum. por isso, pelo amor, pelo não sei o quê, por várias coisas imaginárias, imaginar. Mas, assim, óbvio que eu sei que todo sujeito passa e pode passar por uma situação dessa e se colocar nisso. Concordo com você também. Hoje eu entendo isso, só que é bem mais amplo para a gente sabe para um É, certo porque, gênero. E até uma posição, de acordo com a psicanálise, que é o feminino, né? A gente é, sabe.
enfim. Quer dizer, a destruição tem várias facetas, né? Quer dizer, ou vocês acham que o Zé Trovão, o amigo do Bolsonaro, está numa boa, né? Ou entrou numa via de destruição? Ele pode até estar matando os outros, fazendo... Mas ele está numa via que ele vai se complicar. Entende? É isso que eu estou dizendo. A destruição tem várias facetas. Se você entra numa via do assassinato, por exemplo, da passagem ao ato, porque o cara também está o namorado, porque não é nem marido, é namorado dela, está num circuito de destruição. Porque ele provavelmente, a mesma coisa que ele está fazendo com ela, ele está fazendo com o filho, que é um adolescente. Quer dizer, o risco dele matar ela e matar o filho não é pequeno. Então, quer dizer, ele está num circuito de gozo que é de outra ordem, vamos dizer assim, com outro desenho, mas a gente não pode forçar a barra. E aí eu volto para a pergunta do Márcio, você dizer que tem um prazer por trás disso, de que é um prazer sádico, ou de que é um prazer masoquista, um prazer sádico dele e um prazer masoquista dela. Você pode até dizer que tem uma pulsão sádica, tem uma pulsão masoquista, mas não no sentido do sadomasoquismo erógeno, da perversão, entende? É por isso que o Freud inventou a pulsão de morte, para poder dizer de onde é que vinha essa satisfação, que não era de ordem sexual, erógena ou prazerosa, entende? Então, Suiane, não é uma questão de você julgar essa mulher, pelo contrário, é uma questão de você se preocupar com a situação e com a repetição que ela faz e sem estar conseguindo sair. A gente está tentando, porque eu vejo todas as medidas assistenciais e toda a assistência social, ela já teve e tem, porque ela já vem a gente, não sei se vocês sabem como é que a nossa pesquisa funciona, a gente recebe as mulheres que vêm do NUDEM. O NUDEM é um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher, que é da Defensoria Pública. Então, quando a mulher chega na nossa equipe, para ser atendida, ela já tem, a maioria delas já tem medida protetiva, por exemplo, já passou pela delegacia, por isso, por aquilo outro. Então, ela já vem, inclusive, com a medida protetiva. E essa mulher, especificamente, tem a medida protetiva. O que não serve muito, porque ela continua a relação com o cara, entende? Então, em nenhum momento a gente está dizendo que é culpa dela, que ela é vítima ou culpada dessa situação. É muito mais complexo do que isso. É claro que, inclusive, a gente escreveu um artigo, não sei se a Gabi e a Luciana estão por aí, o artigo não, o capítulo do livro que a gente vai lançar, do e-book, que se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino, a gente discute exatamente isso, né, de como a ideia que rolou em determinado momento, que é masoquismo feminino, que os homens dizem isso, né, que a mulher gosta de apanhar e tal, e numa apresentação que eu fiz da pesquisa, eu lembrei um personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, acho que vocês não tinham nascido ainda, mas na década de 90, tinha uma personagem que vocês ainda assistem. Viu? Respeita a gente que tem essa idade aí, por favor. Viu? Que a gente sabe qual é. Tem um monte de gente que sabe. Não denuncia que você é coroa, não, Ciane. A Elisa também sabe, a Elisa tá aí, a Elisa deve estar tudo, sabe tudo. Não tem problema ser coroa, não, rapaz, que é isso? Ah, Marcela aí, a mestra das coroas. Palavra, né? O povo se dói logo, lógico. Não Eu outro dia assisti, porque tem um canal desse que passa os programas antigos, né? E outro dia eu assisti um programa antigo, assim, acho que foi durante a pandemia aí, e que passou exatamente esse personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, que era uma mulher que apanhava do marido e dizia assim, o bordão dela era assim, eu gosto. Não é? Veja bem, gente, na década de 90.
E ainda está passando E aí muito, né? Eu gosto muito, né, Leonardo? Eu gosto muito, ela falava, exatamente. Pois é. Quer dizer, hoje em dia, a nova versão da Escolinha não tem essa personagem, né? Hoje em dia seria impossível você pensar, depois do politicamente correto, de todos os efeitos que ele teve, seria impossível você pensar uma personagem dessa na Globo, na TV aberta, né? Mesmo que ainda esteja passando, mas é programa antigo. Então não é dessa ordem, não é da gente dizer que é porque a mulher é masoquista e tal, não, a gente sabe das determinações discursivas e sociais do tratamento do feminino, daí porque a gente está tratando como ódio ao feminino. Né? Mas, enfim, isso tudo era para dizer para o Márcio, cadê ele? Ele saiu? Não, está aí. De que não é da ordem do prazer. Você, clinicamente, por exemplo, atendendo uma mulher como essa, nessa situação, você não pode dizer exatamente isso que ele estava falando. Dizer, olha, ela tem algum prazer em estar nessa situação de sofrimento e que, inclusive, é uma situação de risco, porque ela pode ser assassinada. Entende? Não é forçar a barra você colocar as coisas nesses termos. Ou para mudar a temática, por exemplo, a lógica das toxicomanias ou das adições. Né? Você pode dizer, mas tem o prazer do uso da droga. Tá, mas a satisfação não é essa. A satisfação pulsional, você pode até dizer que é uma satisfação da pulsão de vida com o prazer que a droga dá, e a droga dá um prazer, um relaxamento, uma coisa. Eu já contei para vocês aqui a minha experiência na cirurgia, né, com a morfina, que eu tive que tomar uma morfina. Hã? Eu já contei que eu fiz uma cirurgia e saí da cirurgia com muitas dores e tal, e o cara me deu uma morfina, e assim, foi uma das experiências mais prazerosas que eu tive na vida, de você ficar, né, numa viagem, né, e eu tomei 5 ampolas, o cara disse, olha, essa é a última, porque depois dessa você corre o risco de viciar. Aí eu disse, já estava viciado, não me dê... Então, tem um prazer, claro, mas veja bem, a satisfação da pulsão de morte é outra. A satisfação da pulsão de morte, que se vocês atenderem um sujeito numa situação como essa, você vai ficar muito claro que existe um caminhar para a destruição. O fim do toxicômano é a destruição, inclusive subjetiva. Então, não é você dizer que é um problema sexual ou de prazer, é forçar a barra, entende? Não é suficiente. Não que existam questões da ordem do prazer e tal, mas o Freud inventou a pulsão de morte e o além do princípio do prazer exatamente porque ele sacou que o princípio do prazer, que é a primeira tópica, não dava conta de determinados fenômenos como esse que a gente está falando aqui, o fenômeno da repetição, da reação terapêutica negativa, os sonhos das neuroses traumáticas, enfim, uma série de eventos com os quais ele se deparou, né? Especialmente da ordem da repetição. Tá? A gente saiu foi muito do texto, né? O que mais aí, gente? Yasmin? Pegar do cara. Bom, eu também gostei muito dessa parte aqui que ele fala do Bataille, acho que ele é muito feliz. A ideia de heterologia, a ideia do materialismo, do baixo materialismo, e de toda a... Eu achei interessante essa distinção que ele faz, né? Do homogêneo com o heterogêneo, e o heterogêneo ligado aos movimentos de excreção, né? Isso, que inclusive tira essa concepção do materialismo como a coisa em si mesma, né? Como a matéria em si mesma. Quando ele traz essa discussão de heterogeneidade, ele já destrói meio que esse argumento fixo de que a coisa é ela mesma e acabou. Agora, eu concordo com o Márcio, eu acho que a ideia do Bataille de que vai ter uma revolução pelo objeto, eu acho meio difícil.
o Lacan é mais modesto, né? Porque eu acho que, no fim das contas, e aí era exatamente o que eu terminei não dizendo, a partir da questão que o Márcio colocou. Quer dizer, que se por um lado essa crítica que o autor faz a Freud, essa ideia de que ele vai pela via do desejo, pela via normatizada do desejo, desconsiderando o objeto, o Lacan não. Veja que quando o Lacan cria o objeto A, no Seminário 10, mais na frente, alguns anos depois, ele diz, olha, foi a única coisa que eu criei na psicanálise. O que cá para nós não é verdade, isso é modéstia do Lacan. Né? Mas veja que é interessante, porque o objeto A, ele diz exatamente desse objeto, disso que fica de fora, e que tem um efeito de causa. Então, o objeto do desejo freudiano não é o mesmo objeto causa do desejo lacaniano, que é o tal do objeto A, ou o objeto mais de gozar. Enfim, não é a mesma coisa. O objeto A é de uma dimensão real. Né? O objeto do desejo freudiano é um objeto sexual, da dimensão sexual. O objeto A não. Entende? E tem a ver com isso que a gente estava falando. Então, Lacan reintroduz essa problemática que, como eu disse, eu acho que o Freud também reintroduz a partir do além implícito do prazer. Mas esse real que retorna na psicanálise, né? E é preciso dizer dele, falar dele. Né? Então, eu acho que o objeto A aí é muito interessante, porque tem a ver com tudo isso que esses autores falam, né? Tem uma frase também que aparece, professor, que eu acho que até que o Márcio colocou, a questão do simbólico e do imaginário, né? Ele diz assim, o simbólico seria coletivo e cultural, o imaginário seria individual e ilusório. Só que um pouco mais à frente, ele traz esse rechaçamento do simbólico, né? Como se o simbólico não suportasse essa coletividade e a própria cultura dentro do objeto. E, anteriormente, ele coloca que o simbólico seria o coletivo e o cultural. Né? Ele diz alguns impropérios aqui no que diz respeito à psicanálise, né? Especialmente a psicanálise lacaniana, que foi a outra pergunta que o Márcio fez. Né? Primeiro, ele trata as dimensões como esferas. É curioso o significante, porque nada mais anti-lacaniano do que uma esfera. Que a esfera, o Lacan, inclusive, faz uma crítica do imaginário como esférico. A topologia da esfera é uma topologia fechada, não tem buraco. E o Lacan faz exatamente uma crítica à ideia do esférico, do imaginário esférico do corpo, como se o corpo fosse fechado, não tivesse buracos, etc. Então, não são esferas. Né? Ele usa o termo esfera, mas não são esferas. Tudo bem que ele usa em outro sentido, mas, curiosamente, é o mesmo significante. São dimensões, né? Real, simbólico e imaginário são dimensões. E você fazer essa distinção entre o que é externo, social, e o que é interno é muito complicado. Porque é exatamente isso, essa discussão que a gente está fazendo aqui tem a ver com isso. Né? Porque o discursivo, por mais que ele seja algo que permite o laço social, ele também implica o sujeito. Lembre dos matemas do discurso do Lacan. Né? Então, você dizer que o imaginário é social, é isso que ele diz, né? Ou é o contrário, o imaginário é individual. Quer dizer, isso é meio bobagem, né? Quer dizer, não é, quer dizer, a linguagem é social e o imaginário é individual. É bobagem. Que a linguagem, obviamente, que ela tem uma faceta discursiva e social, mas ela é profundamente corpórea. Não é individual, porque não pode ser individual, porque sempre existe o sujeito e o outro. A não ser que você seja autista. Né? Ela nunca é individual. Mas, se eu não sou psicótico, eu tenho que saber que quando a linguagem entra no meu corpo, ela passa a ter uma singularidade. Porque senão eu estaria falando aqui automatamente, como fazem alguns autistas. Né? Para que essa linguagem, que é social, que é um aparato social, que estava aí antes de mim e antes de todo mundo, mas no momento em que ela entra no meu corpo,
ela implica uma singularidade do sujeito ou não, né? E pode ser que não, que é exatamente o caso das psicoses e dos autismos. Mas, de maneira geral, ela produz uma condição singular de fala, que é isso que a gente está fazendo aqui. Né? Apesar de a gente estar falando do Lacan, da Kristeva, da Butler, etc., são os significantes com os quais esses caras trabalham, mas nós estamos falando por nossa conta. Não é? A não ser que eu fosse um autômato e eu viesse aqui simplesmente repetir como um robô tudo o que a Butler disse, e não é assim que a gente fala. Então, a topologia, lembrem-se, em Lacan, ela é mebiana, ela não é dual, interno e externo. Não existe interno e externo. Acho que todo mundo conhece a faixa de Möbius, né? Que é aquela figura topológica que não tem nem dentro nem fora. Que é exatamente essa relação, é dessa maneira que a gente tem que trabalhar. Entende? Então, é muito ruim as passagens dele, são muito ruins as passagens que ele fala. Tem uma aqui que é assim, terrível, porque ele fala, eu fiquei de cabelo em pé, ele fala em algum momento ele disse que o Lacan teria afirmado a supremacia do significado sobre o significante. É exatamente o contrário. Lacan diz exatamente o contrário. É a supremacia do significante sobre o significado. Agora, eu não estou encontrando onde é que ele diz isso, mas ele diz isso com todas as letras. Com todas as letras. Mas, enfim, são... Oi, alguém quer falar aí? Não, professor, é porque eu não ouvi você fazer um elogio nesse texto. Que diabo é isso? Esse texto é pra quê? Não, o texto é bom. Como o Márcio disse, quando ele fala... Se Marrita esse texto fosse ruim, porque Jesus amado. E assim, ele faz ele traz umas coisas que eu tô aqui, eu não li o texto não, tá? Foi só o que você falou que eu tô aqui, já é que esse homem falou, tô interessada agora, eu vou ler pra ver, assim, o que ele... Não, o texto é bom. Ele fala sobre a maneira como ele fala sobre Bataille, sobre a Kristeva, sobre a Butler e tal, não é ruim. Ou talvez seja porque a gente, ou pelo menos eu, não sou um especialista no assunto. Quando ele, em algumas pequenas passagens que ele vai se referir ao Lacan, seja por conta da Kristeva, seja por conta da Butler, é que ele comete esses escorregos assim, porque o cara ele não é psicanalista, ele é da comunicação, da produção cultural e tal. Ele não é do campo da psicanálise. Só a gente que estuda Lacan, falar sobre questões, sobre coisas, né, implicar ele num texto, mas é uma pessoa que não, né, dá aí o desconto pro rapaz, tá bom? Pois é. E assim, a dimensão política do abjeto ou da abjeção, ela é muito bem destacada por ele. Aí por isso que eu digo que o texto não é propriamente ruim. Ele pisa na bola quando vai falar teoricamente sobre psicanálise, né? Mas também, enfim, tem que dar um desconto aí, como você disse. Mas o que mais? Tem alguma questão que vocês queiram colocar? Eu teria algumas outras, mas queria esperar também que vocês... Eu vou voltar a acompanhar o grupo, porque eu estou com dificuldade de estudar os textos daqui, porque eu estou estudando outras coisas, muitas. Estou com um monte de coisa. Mas eu vou voltar a estudar para trazer... Achei aqui, ó, na página 71. Na página 71, no segundo parágrafo, bem no meio, ele diz, olha, falando do Lacan, a linguagem seria algo anterior ao sujeito. Tudo bem. Daí a afirmação da dominação do significado sobre o significante. Ou ele errou aqui, trocou os termos, né? E ainda diz razão pela qual se localiza nesse campo o trabalho da psicanálise tradicional.
Não, é exatamente o contrário. A concepção de linguagem Lacan é uma supremacia, implica uma supremacia do significante e não do significado, né? Bom, aí ele fala da Kristeva, né? É interessante a Kristeva e essa ideia do corpo materno como sendo o corpo da abjeção, o que o sujeito, de alguma maneira, se livra, né? Bom, isso é muito freudiano, né? A ideia de um corpo materno. Veja que a Kristeva, como vocês sabem, ela frequentou o seminário de Lacan, inclusive fez intervenções e tal. Veja que a noção de objeto A em Lacan não, pelo menos como eu entendo, ele não permite essa ideia de que, no fim das contas, o que é perdido, o que é posto para fora, é o corpo materno. Para Lacan não é assim. Para Lacan, o que se perde é o objeto A, né? Que a gente perde e que a gente precisa, inclusive, extrair do corpo, fazer uma extração do objeto, que é o tal do objeto A, que é também de ordem abjeta. Então, eu confesso que não, como eu disse, eu não tenho muita leitura da Kristeva, mas confesso que não me agrada a ideia, né, dela situar no campo daquilo que é foracluído, porque o Lacan vai dizer, por exemplo, que o que é foracluído é o ser. Porque, deixa eu explicar melhor. O Lacan chega um momento em que ele vai dizer que a estrutura ela é constituída pelo um traumatismo, né, que é um traumatismo, que ele faz um jogo homofônico em francês e usa o trou, que é o buraco em francês. Então, ele escreve traumatismo, ele escreve com trou, que é buraco, aí fica traumatismo. Então, esse traumatismo da estrutura, ele equivale para Lacan, já o último Lacan, numa condição borromeana, ele equivale a algo que fica de fora, algo que se perde. Um buraco originário, que ele já tinha dito antes, que era o ser. A gente perde o ser, né? Não existe, e a partir daí a gente fica trabalhando para constituir, para dar alguma consistência ao ser que, na verdade, ele não tem. E quando o Lacan fala desse traumatismo, que é um traumatismo originário, uma foraclusão originária, o que cai, o que se perde é o objeto A. Daí porque o objeto A não é propriamente um objeto, porque ele não existe. Ele é uma letra que nomeia um buraco. Daí porque o buraco no miolo da estrutura lá do Novo Romeano, que eu não sei se vocês conhecem, mas que está lá. Então, assim, eu não me agrada a ideia de que o que é rejeitado, o que é foracluído, é o corpo materno. Existe uma separação do corpo materno. Essa separação em Freud, e Lacan também é assim, existe uma interdição ao corpo materno. A criança está lá no grande outro, com o grande outro do corpo materno, onde tem tudo, né, numa afirmação primordial, como diz Freud, da Peyarron. E em determinado momento, a criança precisa perder o acesso ao corpo materno. Veja que isso é uma coisa. Isso tem a ver com a separação e com a interdição do incesto. E tem também a ver com a construção de um buraco no universo, ou seja, se o corpo materno do outro originário, ele é todo, ele tem tudo, porque veja que a criança, nesse momento, estamos falando de um momento precoce, né, pré-castração, pré-edípio, a criança acha que tudo existe e que todos os objetos estão dependurados no corpo materno, inclusive pênis. Por isso que a criança acha que a mãe tem pênis e que as mulheres têm pênis. Tem um momento em que no corpo materno a criança vai encontrar uma falta e um buraco. Ela vai perder o acesso.
Lembrem-se do velho Freud dizendo o quê? Que a castração da criança, a criança primeiro vê a castração na mãe. Primeiro ele vê que alguma coisa falta ao corpo materno para que ele possa ver a castração nele. Isso é genial em Freud, porque é claro que na linguagem de Freud parece uma coisa meio, né, meio assim, papai e mamãe demais. Mas se você trata na linguagem lógica do Lacan, por exemplo, a criança, para poder ver uma falta no corpo, ele primeiro precisa ver a falta no outro, no campo da linguagem, né? Quer dizer, alguma coisa tem que ser perdida no campo do outro, que é o S de abarrado do Lacan, né? O S do abarrado, matemo. Falta alguma coisa ao outro. Que é exatamente a inscrição da falta. O Freud fala disso no texto da negativa, eu já recomendei para vocês, né, de como o não implica exatamente uma inexistência. A criança começa a dizer não quando ela está construindo a ideia de uma inexistência, porque até então a criança não tem juízo de existência. Para a criança tudo existe. Essa história de existe ou não existe, existe Papai Noel ou não existe Papai Noel, isso para a criança, como ela não passou pela castração, não tem falta, não construiu ainda uma inexistência. Então, para ela tudo existe no corpo materno. Isso é o corpo materno, né? Esse é o grande outro, onde tudo existe. Pois bem, a castração vai ter essa função de exatamente fazer um buraco no universo, né? Alguma coisa falta ao universo, do ponto de vista lógico, né? Não há universo do discurso, por onde Lacan vai. Do ponto de vista edípico, a mãe é castrada, né? Falta alguma coisa ao corpo materno. E aí a criança perde o acesso ao corpo materno, ou pelo menos deveria perder. A interdição do incesto, a castração vão produzindo esse tipo de coisa. Mas daí você dizer que a primeira coisa que a criança joga fora é o corpo materno, eu não engoli essa, não. Talvez porque eu seja lacaniano demais. Então, acho que, porque para nós lacanianos é o objeto áxico, que é cuspido fora, né? Que é extraído da estrutura. A gente precisa fazer 2 cortes na estrutura para o objeto cair, que é o tal do objeto A. Quando o Lacan trabalha com a figura topológica, que é o cross-cap, ele descreve isso, né? A gente faz 2 cortes, um primeiro corte e um segundo corte, aí cai um pedaço. É muito interessante esse corte do cross-cap. Cai um pedaço do cross-cap, que é o objeto A. Então, enfim. Então, a Cristeva não me convence. Agora, a ideia, o que é interessante é essa, que a ideia de que tem um objeto que fica de fora, né, e fazendo efeito, né? Que é muito parecido, é muito semelhante. Agora, exatamente como é que ele é posto fora, ou como é que ele retorna, que eu acho que é a questão que a gente pode discutir, conversar. Tá bom? Que, inclusive, ela coloca essas vidas como não sendo sustentadas pelo desejo, né? Ela coloca lá em cima que o objeto A seria o oposto ao eu. Ao passo que essas vidas em abjeção não seria sustentada por esse desejo. Eu também não entendi quando ela traz essa questão. É complicado. Eu também não. Tem uma parte aqui que ela fala desse corpo materno semiótico, né? Aqui na página 74. Composto pela junção de fluidos, corporeidades indiferenciadas, seria, segundo a autora, o espaço privilegiado da subversão da lei, do campo simbólico da linguagem, da função paterna, por sua distinção tanto da categoria de sujeito como da categoria de objeto. Seria um local associado à linguagem poética, esse espaço ainda não submetido às leis interpretativas e, portanto, um contraponto
a noção de pureza que visa estabilizar o sujeito. Primeiro que o que estabiliza o sujeito não é a pureza, mais uma escorregada dele aqui, mas tudo bem. Mas veja que eu achei interessante isso aqui, porque esse é como se ela estivesse falando de um tempo do corpo, não é? De um corpo precoce, um corpo originário, onde um corpo ainda não submetido à linguagem de fluidos, ou pelo menos as partes do corpo que não são grafadas, não são cifradas e submetidas à linguagem, né? Que é exatamente os fluidos, os excrementos e tal. Agora, apesar de que a gente também precisa grafar esse real dos excrementos do corpo, né? É claro que a gente não consegue grafar tudo. Mas, enfim, o que eu achei interessante é porque eu achei parecido com a ideia que Lacan também propõe, que ele chama de um corpo substância gozante, que é exatamente um corpo anterior à linguagem. Um corpo que ele diz que é o primeiro corpo do sujeito, que é um corpo substância gozante. E essa linguagem poética é muito parecida com a ideia que Lacan propõe sobre la língua, que não é a linguagem. La língua é exatamente os ruídos, os gemidos, os murmúrios do corpo que não são propriamente linguagem ainda. Vocês observarem um bebê de 6 meses balbuciando, né? Ele faz né? Faz um negócio assim que ainda não é da ordem da oposição, a oposição que a linguagem implica, né? Porque quando o bebê começa a dizer mamá, o oá, ou fordar, né? Você tem uma oposição significante. Aí já estamos no campo da linguagem. La língua é como se fosse um tempo anterior a isso, que onde você tem apenas o corpo que se manifesta gozosamente, como uma substância gozante. Ainda não tem as amarrações da oposição de linguagem, como, por exemplo, é o mamã, o a, né? O fordar, como diz Freud. Enfim, mas assim, eu corro o risco de ficar traduzindo tudo na ótica lacaniana, né? Vocês me perdoem, mas é um risco que eu corro, mas vocês também podem me criticar aí e parar com isso. Mas o que mais? Acho que foi, professor, porque o restante do texto, ele traz as questões da Butler, né? Concernente à homossexualidade, heterossexualidade, a construção da heterossexualidade a partir da homossexualidade. Essa discussão da Butler é interessante, né? Porque ela propõe a tal da identificação melancólica, que ela propõe de gênero, tem a ver com isso, né? Porque é como se ela dissesse isso, de que para você rejeitar a homossexualidade, você precisa se identificar com ela, né? Então, é como se ela dissesse que para você rejeitar e colocar no campo do objeto, você precisa se identificar com ela. Com isso que você rejeita na dimensão do objeto. Concordo plenamente. Porque... E aí eu vou ter que voltar para o crivo lacaniano novamente, né? Porque Lacan diz coisa parecida, porque o sujeito, Lacan vai fazer uma equivalência entre o sujeito e o objeto, especialmente o objeto A. Que é aquilo que eu já conversei para vocês, né? É o que está me permitindo falar aquela história da feminilização do buraco, né? Feminilizar o buraco. E que eu já comentei em outros momentos com vocês. Quer dizer, o sujeito é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. O sujeito não é só sujeito. Eu acho que é isso que me incomodou no autor,
ele desconhecer isso. E para Lacan e para a psicanálise, o sujeito é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Há uma equivalência, inclusive fantasmática, entre o sujeito e o objeto. Portanto, e não é no matema do fantasma do Lacan, né, que é o S barrado punção de A, não é que o objeto é alguma coisa de fora. Não. A condição objetal, inclusive que você foi para o gozo do outro, isso marca a sua vida pulsional. E veja que é isso que tem a ver com o que a gente estava discutindo com relação à pulsão de morte. Todos nós estamos marcados por essa divisão originária. Quando você nasceu, você foi posto pela sua mãe ou pelo seu outro numa divisão. Por um lado, você era sujeito, por outro, você era objeto. Isso se você for neurótico, né? Por um lado, você era sujeito por uma questão desejante da sua mãe, por outro, você era objeto do gozo materno. E, portanto, a condição objetal, ou gozo objetal, que é um gozo que o sujeito está submetido ao gozo do outro, isso marca nossa estrutura eternamente. Como é que a gente vai tratar isso? É que essa condição objetal é que pode ser, por exemplo, pela destruição, né? Você pode se oferecer para ser excretado, para ser excluído, extirpado, né? Assassinado, sacrificado, como disse a Suiane. Mas a marca desse gozo objetal, que também é abjeto, está na própria estrutura do sujeito. E isso a Kristeva também sabe, né? Quer dizer, o objeto vem do seu próprio corpo. O seu corpo é quem lhe ataca. O corpo, como diz Lacan, é o primeiro parceiro. Então a gente tem que lidar com ele a vida inteira. E ele vai passar a vida inteira nos atacando. Seja pulsionalmente, seja pelo real, ou simbólico ou imaginário. E a gente vai ter que tratar isso, né? Tratar no sentido do tratamento que podemos fazer, que é através da palavra, do significante. Mas a gente não deixa de ser atacado por isso. Inevitavelmente. Tudo bem, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Bom, então acho que podemos concluir por hoje, né? Sim. Recomendo muito que vocês assistam a conferência, a palestra da Porchat, tá? Porque tem tudo a ver com isso que a gente estava falando. Ela comenta lá a ideia de abjeção e de como a mulher, o corpo da mulher, os trans e tal, né, ocupam essa posição abjeta, que é exatamente a temática que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Não sei se o próximo texto já é isso, Yasmin? Está fechado o teu microfone. Eu acho que é ele, sim. Que é exatamente o que a gente vai conversar agora, né? De como as sexualidades abjetas são postas nessa posição. Né? Tudo bem? Tá, deixa eu parar aqui a gravação. Sempre erro o botão.